Fala galerinha do canal Fla Salles 81, e aí galera, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês aqui sobre a vitória do Flamengo ontem, né, contra o Vitória. Rapaz, ganhamos, né? Mas o Flamengo tá jogando quase nada, né? A bolinha tá pequenininha mesmo, viu? Lá ele. Tá devagar nosso time, hein? Precisando entrar no ritmo, né? Mas não vou ficar falando sobre isso aqui agora. No final do vídeo eu me desabafo mais. Quero deixar os créditos aí para o canal SPN, link na descrição como crédito. Vai lá, se inscreve, deixa seu like, se inscreva aqui também no canal, deixa seu like aqui com a gente e vamos para o vídeo, né? Paulo Ricardo Calçade, boa noite para você, pós-Felipe Luiz. Vamos lá, muita gente reclamando da atuação do Flamengo. O Flamengo ainda não estreou este ano, por quê, hein? Tudo bem? Bom, olá, boa noite. Os principais times do futebol brasileiro, aqueles que a gente espera mais, que a gente olha antes do início da temporada e fala, esses daqui podem ter sucesso. É óbvio olhar para Palmeiras, Flamengo e também não é nada estranho entender que o Cruzeiro pode estar entre esses clubes. Os favoritos. Só que eles não estão legais. Verdade. Flamengo não está legal. Palmeiras, ainda apesar de ter vencido o Clássico, não está jogando o futebol que o torcedor do Palmeiras espera pelo elenco que tem. E os três, pela grana que colocam e promovem contratações incríveis. A gente fala de Gerson, de Paquetá, agora de John Arias pelo Palmeiras. Eles ainda não estão bem. Eu acredito que eles vão, sim, engrenar e vão jogar bem. Então, não tenho dúvida em relação a isso. Aí o problema do torcedor é que o mundo cai e é quando? Quando é imediatamente. Agora, no caso do Flamengo, se o Flamengo tem um elenco tão absurdo... Que nenhum dos outros dois citados tem. Absurdo, ninguém tem. Ninguém tem. O elenco do Flamengo é absurdo. O técnico queria acessar aqui as trocas que foram efetuadas a partir do segundo tempo. Olha os caras que entraram no Flamengo. Carrascal, Plata, Nicolas de la Cruz, Samuel Lino e Bruno Henrique. Outro mundo. O mundo queria esses caras. O mundo queria esses caras. Mas são caras que não estão bem individualmente também, né? Não, mas quem tá bem individualmente? Quem está jogando não está e quem está no banco também não está. Talvez o Cebolinha esteja um pouquinho acima deles. A defesa não está bem, o conjunto do Flamengo. E o Felipe Luiz tem um desafio que foi citado, que é o Paquetá. O Paquetá, o que o Felipe Luiz falou é perfeito, ele é o treinador e é isso que acontece. O Paquetá, com a bola, vem jogar como meia. Ele joga pelo lado direito, a Arrascaeta pelo lado esquerdo. O Flamengo tem dois meias e hoje um ponta, que é um agudo, quem é? Cebolinha. E o lado direito? O lado direito, com esse movimento do Paquetá, o lateral tem que passar. O lateral tem que passar, o Pulgar fica, dá proteção com os dois zagueiros. O Alexandro pode fazer isso pelo lado esquerdo, sendo o quarto jogador. Então, dois zagueiros, mais o Alexandro, mais o Pulgar. E aí você libera o lateral direito para alcançar o fundo, da profundidade. Aí, cara, não acontece, né? Não acontece. Hoje isso realmente não aconteceu com o Flamengo. O lado direito, com o Emerson Royal, ele tem um limite. O fundo do campo, o Flamengo não tem profundidade por ali. Então, o controle do Vitória, nesse sentido, passa a ser do meio para o lado esquerdo. O Alexandro aí bem destrambelhado hoje, sem necessidade. Sem necessidade. É um Flamengo que não está legal, não está tecnicamente? Não. Taticamente? Não. Fisicamente? Não deve estar. Acordar para a temporada, o Flamengo já acordou? Não. Então é preocupante. Mas eu acredito que vai ter conserto. Só que é o seguinte, é um ano, cara, que já começou, o estadual está aí já para decidir. Já perdeu um título? Já perdeu um e tem outro para decidir. E o Brasileirão está rolando. E Lanús e Flamengo ganham uma outra dimensão com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a questão é que, como o início de temporada é abrupto por causa do Brasileiro, é tudo para ontem. E o Flamengo já estreou na temporada, mal. O Flamengo que a gente espera ainda não vimos. Num jogo ele ganhou um jogo do Vasco. A gente até falou, nossa, o Flamengo começou bem, né, e tal, contra o Vasco depois. Muito bem. Não fez nenhum jogo bom. Agora, eu concordo com o Calçade. Quando a gente vê alguns movimentos defensivos, eles são falhos. E essa era a grande força do Flamengo ano passado. A saída de bola do Flamengo, que era muito bem executada, está muito ruim. Tanto que o Vitória, principalmente depois de tomar o gol, adianta a marcação, como fez contra o Palmeiras,
Só que dessa vez o Flamengo sofreu. O Palmeiras, por causa disso, aplica uma goleada. E a gente falava, não pode adiantar a marcação contra times desse nível. E você olha tecnicamente o Flamengo, ele tem atacantes melhores que os do Palmeiras. E só quero fazer um parênteses, porque eu estou vendo muita gente falar, o Paquetá não está jogando como ponta. O Paquetá faz a função que fazia o Gerson. O Felipe falou. Então, é um meia jogando. Então, tem um atacante pela esquerda, o Cebolinha, que também constrói. O Paquetá pela direita, como um meia que tem que associar com a Arrascaeta, que tem que aproximar do centroavante. Ele deixa espaço, como ele vem por dentro, exatamente para o lateral direito passar. O Royal como se fosse um atacante. O Royal, aliás, de todas as contratações do Flamengo, eu já falava disso, inclusive, quando foi contratado. É, para mim, a mais questionável até agora. Hoje ele foi ok. Ok, assim, ok no limite, tá? Não foi bem, não foi um desastre. E por conta disso tudo, como o time começa a errar, porque para mim o principal problema é técnico, mas obviamente está tudo misturado. A parte tática, a física não deve estar ideal. Como o time começa a errar muito, ele começa a ficar inseguro. Eu acho que os jogadores não estão acostumados a errarem tanto, eles vão se irritando e vão perdendo a mão do jogo. O goleiro do Vitória não fez nenhuma defesa, o Vitória teve mais chances claras, o Vitória jogou melhor que o Flamengo. O primeiro escanteio do Flamengo foi coisa de 38 do segundo tempo. O Vitória, só para... Nos gols esperados, só para referendar, que mostra a produção ofensiva das equipes, o do Vitória é maior que a do Flamengo. 7 escanteios a 2 para o Vitória, tá? E é óbvio que nesse momento, quando você está mal e você vai disputar o título, como eu acho, pelo menos, que o Flamengo vai disputar o título, o importante é ganhar. Mas não dá para jogar assim por muito mais tempo. De alguma forma, por mais que isso seja cruel, o Flamengo vai ter que achar um jogo mais competitivo, não o seu melhor jogo, porém mais competitivo que esse, rapidamente. O rapidamente é bom lembrar. Final de semana, domingo, tem Flamengo e Botafogo. É mata, não é mata-mata, é mata. Perdeu, já era. O Flamengo já perdeu a Supercopa e o Flamengo depois da quarta de cinzas, na quinta-feira, inclusive com nossa transmissão, a gente vai estar aqui, etc. O Flamengo vai já ter o jogo de ida com o Lanús. Na Argentina. Na Argentina. Então, assim, não é nada, é muita coisa já para esse começo de temporada. Ô, Jean, o Felipe Luiz começou a coletiva falando até do gramado. Tá na receita aí de hoje também o gramado ou não? Então, boa noite. Boa noite. Eu estava até curioso para ouvir as explicações do Felipe Luiz, porque de fato o Flamengo foi muito mal. Acho que por tudo que vocês falaram, foi uma vitória gigante, porque foi uma vitória de um time que não jogou absolutamente nada, que foi muito mal. E aí a gente tenta entender motivos para isso. Acho que ele falou de algumas coisas, mas o Flamengo... Ele não explicou, né, exatamente por que o Flamengo não conseguiu jogar. Porque não são só os erros defensivos, os erros nos dois lances, no lance em que o Vitória faz o gol e no lance do pênalti. É a dificuldade em mandar no jogo, em comandar as ações, em ter a bola o tempo todo, porque o Flamengo deveria ter qualidade para isso. E a própria, assim, discussão física, no momento em que você tem dois times, porque é isso, né? O Calçade acabou de trazer os nomes. Você, teoricamente, você pode mudar todo o time para o segundo tempo e manter um nível físico que o seu adversário não vai manter, por mais que, de fato, o Flamengo tenha começado a temporada mais tarde. Então, de fato, é preciso tentar entender, e o Felipe Luiz precisa tentar entender. Eu não sei se ele sabe por que as coisas estão nesse nível ainda. Que o gramado estava uma porcaria, cara, teve uns momentos ali em que a gente via as imagens, era um negócio inacreditável. E é por isso que eu sempre digo, cara, de novo a gente precisa, quando falar de gramado, a gente precisa ter um olhar mais abrangente, precisa olhar para tudo, é igual o papo do Andreas Pereira lá, quer dizer, a gente olha para problemas específicos em momentos específicos e nunca tenta resolver as coisas de maneira mais ampla e geral. Eu não vou entrar nessa discussão agora, vamos falar desse jogo, mas acho que foi um jogo de fato muito fraco e que o Flamengo vence aí por mérito e por qualidade do elenco que tem. Porque você olha o que é esse gol, né? Quer dizer, não é qualquer jogador que faz esse gol que o Cebolinha fez, não é qualquer jogador que faz o gol que o Pulgar fez. Então, isso vai acontecer muitas vezes com o Flamengo, e é normal que aconteça. Times com grandes jogadores, com jogadores melhores do que os do seu adversário, eles resolvem jogos em que eles atuam mal, né? Esses caras resolvem jogos em que o time atua mal. É um abismo entre Flamengo e Vitória. Exato, é um abismo e hoje acho que foi mais disso, né?
A questão do Paquetá, eu acho que é uma questão para uma discussão legal, adaptação. Mas que eu acho que não entra, quer dizer, não vamos começar a colocar na conta do Paquetá, que mais uma vez foi mal, é fato. Né? Então acho que assim, ele tem jogado mal, mas não dá para colocar na conta do Paquetá olhando para o elenco que o Flamengo tem e um elenco que já vem jogando. Não esquece de se inscrever, deixar seu like aí, compartilhar aí e ajudar nosso canal aí. Dá uma crescida, né, galera? A gente tá começando agora. Paquetá não tem. Desde o ano passado. O Paquetá acabou de chegar. Exatamente. Eu vou usar um exemplo. Mas só uma coisinha, Calçade. Acho que em relação ao Paquetá. Não tem 10 dias de Brasil. Mas hoje ele jogou como ponta, sim, Birner. Sem a bola. É só pegar. Não, mas sem a bola ele recompõe. Sem a bola ele a mancha é sem a bola. Com a bola ele joga por dentro. Então, mas a mancha que eu estou olhando aqui de toques na bola também estão. E aí eu acho que tem a ver com o que o Calçade falou. Quando você não tem o lateral que passa o tempo todo e que faz isso não tá legal. Trabalho, você vai ter esse problema. Sim. E, obviamente, aquele não é o lugar para o Paquetá. Né? O Paquetá tem que jogar mais centralizado. E hoje estava tão mal a Arrascaeta. Quando o Vitor Roque chegou, como é que foi o início dele aqui? Foi bem fraco. O Vitor Roque não chegou a fazer. O criticado. Hoje alguém fala do Vitor Roque, alguém está com dúvida. Gente, a gente precisa dar um mínimo. O cara estava na Inglaterra, ele está em condição de jogo, porque ele está no meio da temporada na europeia, então ele pode jogar. Agora, adaptação, posicionamento, como falou o Felipe Luiz, sem a bola, ele tem que voltar pelo lado direito, ele tem que fechar a linha de meio de campo nesse formato que ele está jogando. Com a bola, ele vai por dentro, tanto que você não vê, o Paquetá não ocupou espaços no campo na profundidade ou linha de fundo. O Flamengo nunca vai fazer isso, né, ele ganha um outro meio, ao lado do Arrascaeta, que é importante. Agora, o lado direito tem que ser preenchido. Tem que ser preenchido por um lateral, seja o Varela ou o Emerson Royal. Agora, no YouTube tinha um fã de esportes falando, tem que logo definir os titulares. Gente, vamos lá. Você monta um elenco desse exatamente para você São duas histórias aí. Primeiro é que, se é o maior elenco do Brasil, você tem que parar um pouco desse negócio. Os titulares. Aí, esse é um ponto. Agora, o segundo. O Rossi é titular ou é reserva? O Rossi é titular. E o Emerson Royal, não. O Emerson Royal, não. E Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre? Seriam os titulares. Pulgar, titular. Everton Araújo? Não. Joga o Jorginho. Então, nós temos dois aqui. O Paquetá foi contratado. É titular. Vai ser titular. Arrascaeta? É titular. O Pedro? É titular. Aí tem o Everton Cebolinha, que pode ser titular. Eu acho que nesse ele se consolidou como titular. Indiscutível. Aí eu te falo, onde é que estão os reservas nesse time? Você tem duas posições e outra, definir titulares nesse Flamengo é um negócio muito estranho, porque tem jogo que pode ser pro Plata, na visão do Felipe Luiz, pode ser Plata até o Luiz Araújo. Exato. O jogo para 2 meias. Hoje, porque tinha o Vitória, que teoricamente é um time que joga muito fechado, é bom você ter um centroavante ali, segurando os zagueiros, aproximação. Ele tem um arsenal, cara, para escalar com características o time que ele quiser. Então, sim, esse papo de que o titular é o reserva, opa... Senão a gente vai ter que discutir que o Flamengo gastou mal. Ele pode até ter titulares para determinados tipos de jogos, né? Porque acho que isso ele vai falar. Tá bom, quando eu enfrentar o Palmeiras no Allianz, o Cruzeiro em Belo Horizonte, eu tenho um time titular que é esse time que eu imagino como o time ideal para enfrentar essas equipes mais fortes fora de casa. Agora, ele pode ter ideias para enfrentar, né, times mais frágeis no Maracanã. Então, assim, ele tem que ter, acho que, vários modelos. Agora, imaginar 11 titulares tendo essa quantidade de jogador... E tem uma pegadinha com a história do Paquetá. Tem um colega nosso perguntou, porque falou, Paquetá, que jogava como segundo volante. Se o Paquetá atua como segundo volante, o Jorginho não vai para o banco. Você joga sem um jogador de mais pegada ali, de um time que marca muito alto o tempo inteiro. Porque ou o Paquetá, se forem agradar as pessoas que eu tenho visto aqui, ou joga de segundo volante e sai um cara que não pode sair, ou joga como meia e sai o outro que não pode sair, que é o Arrascaeta. Então, a função do Paquetá, a não ser que o Felipe queira um time mais agressivo contra equipes mais fracas, quando todo mundo estiver inteiro fisicamente, e decida abrir mão do Pulgar para ter Jorginho e Paquetá vindo de trás com construção, Jorginho um pouquinho mais recuado, porque o time vai ser pouco atacado, mas para isso precisa estar a marcação alta correta. O lugar do Paquetá é exatamente esse.
olhando o elenco do Flamengo. Também, né, Birner? Eu acho que assim, o Paquetá... Nesse desenho tático, óbvio, né? Então, exato, é isso que eu ia falar, porque o Paquetá é um jogador de um nível que acho que te permite imaginar que, beleza, pera lá, eu tinha o Pulgar e o Jorginho, agora eu tenho o Pulgar, Jorginho e Paquetá, posso ter os três em campo juntos, numa linha mais próxima? Pode ter, você pode jogar num... Eu vou dar um exemplo, mas você pode... 4-3-1-2, você pode jogar dessa maneira. Então, assim, eu acho que, obviamente, isso o Felipe não teve nem tempo de testar, de experimentar, porque ele vai ter que experimentar com o andamento dos jogos. O primeiro jogo desse time foi um jogo já valendo pelo campeonato. Com o Jorginho à disposição, eu quero ver o dia que não tiver o Paquetá, como é que ele vai usar no dia que não tiver a Arrascaeta, como é que ele vai usar o Paquetá. No lugar do Arrascaeta. No lugar do Arrascaeta. Ou no desenho exatamente do lugar do Arrascaeta, mas ele pode mudar até o formato do meio de campo. Mas ele o Jorginho, falou, né, com o Pulgar, Paquetá, Jorginho, ele pode até tentar encontrar um desenho diferente e aí jogar com um 4-3-3 mesmo. Ele tem alguns formatos. O mais desconfortável para o Paquetá é esse aqui. É esse de hoje. É isso. Eu também na hora que você a bola, você volta para marcar. A gente falou isso que foi ontem, alguma coisa assim. Que é o pior dos lugares para ele jogar. Essa de fazer o Gerson não me parece, de fato, a melhor do Gerson que jogou ali com o Calçadão. Pode desenvolver. Mas assim, para mim, porque o Arrascaeta também a gente precisa lembrar. O Arrascaeta viveu uma temporada maravilhosa. Sim. Mas o Arrascaeta é um jogador com um histórico de questões físicas, eu não vou nem dizer de grandes lesões ou de longos períodos de ausência, mas de questão física, cara. É um cara que precisa de alguma maneira ser dosado, que você não tem que usar o tempo todo. Mas a temporada é um cara que tem Copa do Mundo. Porque isso foi muito bem dosado no começo da temporada. O que já não está acontecendo agora pela necessidade. Tá tudo na... E assim, ele vai jogar uma Copa do Mundo, então quando a gente vai ter um monte de jogador parando aqui no Brasil, o Arrascaeta vai continuar treinando e jogando jogos em que você não se poupa durante sequer 2 minutos do jogo, porque nós estamos falando de jogo de Copa do Mundo. No Brasileirão você pensa na Copa você não pensa no Brasileirão. Exatamente. Esquece. Então, assim, eu acho que ter o Paquetá também significa muito essa possibilidade de poder alternar com um jogador que é tão importante. Acho que a gente vai ver no Brasileiro e na Libertadores muita troca de o Arrascaeta deixando o campo, poupando mais o Arrascaeta lá para os 60 minutos. Hoje mesmo ele podia ter saído. Mas e o Paquetá no meio de campo, com Pulgar e Jorginho, de repente, e um trio atacante bem rápido. Principalmente em jogos que o Flamengo tiver em vantagem. O Flamengo está lá ganhando o jogo 1-0, 2. Cara, se ele vai ter um trio rápido com Paquetá, Jorginho, Pulgar, aí vai ser uma loucura. Né? Ele vai ter uma bola, pode ter profundidade. Então, sim, as possibilidades de jogo são imensas. Só que é preciso desenvolver isso. E o Paquetá, nitidamente, ainda não está conseguindo entender. E é do jogo. Eu disse ontem aqui que, para mim, aquele que chega com a adaptação mais rápida é uma possibilidade. Eu acredito nisso. Se vai acontecer ou não, sabe que é o John Arias. Sim, eu vejo ele encaixando mais rápido no Palmeiras. Sim. Está muito claro onde ele vai jogar. Né? Sim. Quem sai e quem entra. Mas, e só um detalhe, a CBF está tomando alguns cuidados, um monte de coisa. Não dá para iniciar um campeonato brasileiro e cada um vai com o campo que quiser. Nós vamos ter que tocar nisso. Sim. Porque eu sei que tem o problema do campo sintético, a grama artificial. Sim. Você tem os bons gramados, que são poucos. E os naturais bizarros. Os naturais bizarros, que acabam justificando o sintético, mas também que não é uma saída, no meu entendimento, a melhor saída possível. E eu estou percebendo que eles não estão querendo tocar nisso. Aí é um vespeiro, entra briga política entre clubes. Mas, cara, um campeonato desse, com o que gera de dinheiro e com os jogadores que tem, a gente não pode simplesmente não olhar para o gramado. É como se cada um jogasse com a bola que quisesse. Leva a sua bola, o seu gramado, põe a trave da altura que você quiser, faça as suas regras. Faça as suas regras. Não dá para fazer. A gente já passou desse ponto. O Birner fecha para ir para o break. Pode falar, Birner. Não, o que me chama a atenção é que quando o Felipe precisa treinar e tem um jogo contra o Botafogo, o ideal para o Flamengo era não jogar as finais do Carioca, para que ele pudesse fazer esses acertos. Porém, se ele não se classificar contra o Botafogo, como está esse começo do ano, vai ser muito tenso. Muito tenso.
Joga a carga pro Lanús, mesmo exatamente. título carioca sendo um título Passar. muito pequeno. Nesse momento, para quem sonha com outras coisas. É óbvio que se um time pequeno ganha um campeonato carioca, se um time pequeno ganhasse o campeonato carioca, aí a gente estaria falando uma coisa diferente. Pro Flamengo, o Lanús, equipes grandes. Que é desse tamanho. Se fosse o Boca, o River, o Lanús é assim. Não, é bom lembrar que isso é uma bola de neve. Tem que passar. Pode não parecer, Gente. mas tem uma conta... Tem uma conta aí que não foi paga, que é a Supercopa. Sim. Isto já foi pro Carioca. Quanto tempo do Lanús? Vai pro Lanús. O Lanús vive com mais de 40 milhões de euros por quanto tempo? Mas tá brincando. Não, meu Deus do céu. Tem uma fala do Felipe Luiz, vou ser muito rápido, que vai lá. Explica isso tudo que a gente está dizendo aqui. Ele falou assim, o time não jogou bem, ele concordou, porém é mais fácil arrumar o time quando ganha. Bom. É isso. Falasse dele hoje. Intervalinho e a gente volta já para falar. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Galera, o Flamengo tá precisando jogar mais bola, né? As férias já acabou, né? Tá errando muito. O jogo não tá aquele jogo assim convincente. Igual o jogo contra o Sampaio Corrêa. Só que o Sampaio Corrêa é um time assim, não dá nem pra comparar. Muito fraco, né? E a gente vai ter uma final aí agora contra o Lanús, acho que semana que vem. E a gente não pode perder essa final. Então, tem que se acertar, tem que jogar mais bola, porque do jeito que tá, não dá, viu? Mas tá bom, né? Ganhamos, primeira vitória aí no Brasileirão. Eu tenho fé e sei que vai melhorar. O Flamengo vai jogar mais bola, vai voltar ao seu condicionamento físico ideal, né? Igual terminou o ano passado, com grandes títulos. Tenho certeza que vamos ganhar muitos títulos esse ano. Se inscreve, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tamo junto!